irregulares, você sabe que é só colocar ed no passado, in the past. Ok? Alright, mas um exemplo aqui que eu ensinei para vocês na outra aula. Você esqueceu um verbo no passado, o verbo ler. E você tem que falar para um estrangeiro que você leu o livro dele ontem. Não é eu leio hoje. Você leu ontem e você esqueceu. Olha só, o read é tão irregular que, o read no presente, o verbo ler, é read. O read no passado se escreve da mesma forma, mas se pronuncia read. E o read no particípio do passado se escreve da mesma forma e se pronuncia read. Então, o verbo irregular, a moral da história, você tem que trabalhar e estudar os verbos irregulares, porque não tem fórmula nenhuma. É só memorização. Ok? Só memorização. Então, o que eu estava falando? Então, tem que memorizar os verbos irregulares. Os regulares sempre terminam com ed no passado. Sempre. I liked, I walked, I talked, I played. Ok? Sempre. Então a sua preocupação é saber os irregulares, porque daí você vai ter uma noção. Por exemplo, poxa, eu não sei esse verbo, mas se não é os irregulares que eu sou tão bom nisso, deve ser regular. Ok? E tem uma outra grande vantagem. O particípio do passado do verbo regular é o mesmo que o passado. Então, por exemplo, walk. Walked. Walked. Até o particípio do passado é mais simples, é o mesmo. E vocês vão precisar dessa estrutura para o present perfect, nós vamos cobrir no futuro, mas vocês vão um dia, né? Eu tenho andado, ele tem comido, né? Vocês vão utilizar isso eventualmente, não é isso? Então, ok. Qual que é a moral da história? Qual que é a lógica aqui? Vocês têm que estudar qual verbo? Quais verbos, né? Irregular. Irregular verbs. Repeat. Irregular verbs. Ok. Então, sabemos que os regular verbs, eles finalizam com ed. Agora, o exemplo que eu estava usando, do read, esqueci como falar read no passado. Esqueci. Não sei nem se é regular, não sei se é regular, não sei mais de nada, estou nervoso, né? Acontece algumas vezes, a gente fica nervoso ali na frente daquele estrangeiro no exterior, digamos assim. E agora, qual que é o seu salva-vidas? É o auxiliar. Did. Se você colocar esse pequeno artifício aqui, esse verbo auxiliar, antes de qualquer verbo, você transforma aquele verbo no passado. Então aqui, vamos ver um verbo aqui. Utilizando o exemplo que eu usei. I did read that book. Eu li aquele livro. Você quer falar que você viu o John na rua ontem. Eu vi, não é eu vejo. Porque confunde, né? Chegar para você, eu vejo o John. Você, cadê ele? Cadê? Não estou te falando do vejo. Você está falando, eu vi, não é? Mas e aí? Você esqueceu o passado de si, que é só. Você esqueceu. O que você vai fazer? I did see John. É o ideal? Não é o ideal, porque eles usam isso para ressaltar alguma coisa. Tá? Por exemplo, se você fala, você não leu o livro, eu li o livro. Você não leu o livro, eu li o livro. I did read the book. Quando você enfatiza alguma coisa, você usa esse did, ok? É para enfatizar. Mas na hora do, digamos assim, como diz o outro, né? Do desespero lá, do nervosismo, é melhor você usar o did do que não, porque se você quer falar uma coisa que aconteceu no passado usando o verbo no presente, confunde, ok? Então, escrevi
a lição, ou escrevi a matéria. Escrevi a matéria. O verbo escrever é write. Então, pessoas, essa lista de verbos na página 40, ok? Na página 40 é uma lista super importante. Ok? O Ezequiel quer me ajudar. Vem cá, Ezequiel, ajudar o teacher a fazer os verbos aqui. Então, veja bem. Write. Qual que é o passado de write? Qual que é o passado de write? É wrote? Veja aí, pastor, por favor. Veja aí, Raquel. O write na lista dos 40. É o número, vamos ver, número 13, né? Que está no passado primeiro. Então é wrote. Está na lista do verb list. Verb list. Então o passado aí é qual? Wrote, não é isso? Esqueci como falar wrote, né? Eu esqueci que write no presente e wrote é passado. Só sei falar no presente. O que eu faço? I did write the book. Or the subject, a matéria. Ok? The subject. Então o did, mais uma vez, me salvou no passado. Então veja bem, dois tipos de verbos. Regulares, que acaba sempre com ed no passado. Irregulares, que não têm forma própria. Se vocês esquecerem como fazer... Que Ezequiel? Come here, man. Come here, guy. Come here. Oh, come here. Okay. He's going to help me write. Hold on, man. Se vocês esquecerem os verbos did, sempre passado. E o futuro? Eu vou levar o Ezequiel para a mãe dele, né? Say hi, Ezequiel, hi. Vou levar. E o futuro agora, pessoal? E o futuro? Bye, Ezequiel. O futuro? Will. E sempre antes do verbo. Will. I will take Ezekiel to his mother. Eu levarei. I will take Ezekiel to his mother. I will play. Eu vou brincar com Ezequiel. I will play with Ezekiel. Eu vou dar para o Ezequiel um brinquedinho, a toy. I will give Ezequiel a toy. A toy. Mas espera aí, o will é futuro, mas um futuro mais próximo, você pode usar o going to. I'm going to give. I'm going to play. I'm going to take. Nós podemos usar o going to para um futuro próximo. Então, resumindo, não existe verbo no futuro na língua inglesa. Ok? Alright? Ok. Now, I'm going to. I'm going to. Esses são essa é digamos assim, a situação com os verbos. Agora vamos no presente, que nós falamos passado, não foi? Falamos futuro. E o presente? O presente, né? Nós vamos separar os verbos em duas linhas de pensamento. A linha de pensamento do ser estar, que é o famoso verbo to be. O to be. E verbos que nós vamos utilizar o do. O do. Qual a diferença aqui? Se você não vai falar nada de ser, estar, o famoso to be, ser, estar, tá? É fazer alguma coisa, enfim, é aqui, o do, né? Então, já vou linkar do, or to do, fazer, mas você vai entender o do como um auxiliar.
né? E nós vamos bater isso nessa aula hoje. Vamos linkar. Eu já vou linkar uma coisa que é bem simples. O verbo no gerúndio, andando, comendo, brincando, jogando, é só colocar ing, sem pronunciar o G. Então, eu não estou dando uma aula agora. I am teaching. Ó, não pronuncia o G. I am teaching. Eu estou falando. I am talking. Falando, talk. Falar, talking. Eu estou andando. I am walking. That's okay? Alright. So, não é ser, estar, é do. Então, vamos entrar agora no Class 4. Se Class 4, vamos juntar tudo agora. Class 4, Logic A. Vamos lá, então sempre no início dos classes nós temos uma passagem, né, bíblica aí. Então qual que é essa passagem, pastor? Por favor, porque melhor? Porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e de tudo que se deseja nada se pode comparar com ela. Ah, ok. Provérbios 8:11. 8:11. Então melhor é a sabedoria, né? Nós vamos trabalhar isso no final, como nós já fizemos, vamos analisar um enredo. Então, Logic A. Leia para nós, Roberta, por favor, a metade e continue a outra metade. Duane, vamos lá, voz bem alta. Outra prova concreta de que o inglês é bem mais fácil do que o português é a utilização dos verbos auxiliares. A entonação em português transforma frases em perguntas. Analise o exemplo. Você está falando? Você está falando? Olha só, a modificação, né? Mesmas palavras, mas eu transformei com essas mesmas palavras uma afirmação e uma pergunta. Isso nós temos a capacidade de fazer em português. Você está falando, você está sentado. Você está sentado? Mas eu acho que no inglês não é bem assim. Leia aí, por favor, continue. Mudamos a entonação e transformamos uma afirmação em pergunta. Não funciona dessa forma em inglês. Para efetuar uma pergunta, o verbo auxiliar deve ser posicionado na frente da mesma. Já fizemos isso com to be. Agora vamos usar o do. Só um segundo então. O to be. Quero fazer uma pergunta aqui. I am teaching. Como é que eu transformo isso em pergunta? Am I teaching? Se eu perguntar, se eu falar you are a student, transformando isso, aquele transforma, repete e reverte, só virar de cabeça para baixo, não é isso? Are you a student? Então, o que acontece? O auxiliar sempre na frente, correto? Tá, isso acontece também com o do. Mas veja bem, o verbo to be está aqui, ó. Ser, estar, nesse lado aqui. Agora, coisas que você faz no seu cotidiano, coisas rotineiras do seu dia a dia, né? É o do. Os seus hábitos é o do. Você saiu do ser estar. Eu sou Targino, I am Targino. You are Roberta, você é Roberta. He is Josué, ele é. Eu estou saindo do ser estar e estou entrando aqui, ó, em uma outra área. Então, veja bem, continue, por favor, Duane. O inglês perde na entonação, mas ganha. O inglês perde na entonação, mas ganha na hora da resposta. Analise este outro exemplo. Você quer pizza? Quero. Ela gosta do Brasil? Gosta. Em casos acima, usamos o verbo na resposta. Em inglês, usamos somente o auxiliar na resposta, sem se preocupar com o verbo. Olhe este caso com as mesmas perguntas acima em inglês. Do you want a pizza? Does she like Brazil? She does. Ok, so just a moment. Então, ó a pergunta usando do. Do you want, você quer a pizza, uma pizza? Do you want a pizza? Em português, eu falaria quero, usaria o verbo quero, né? Um exemplo. Em inglês, não. Você ouviu do
a sua resposta positiva é do. A sua resposta negativa é don't. Para tudo. Para tudo. Agora, veja bem, como eu falei, eu vou passar uma outra situação dos verbos. Quando se trata do he, vamos por aqui. He, ele, ela e it, que é o neutro ou para objetos, nós sempre colocamos um S no final. Tá? Um S. Então, I like pizza, she likes pizza. Ok? I want. Ou então, he wants. I want, eu quero. I want a pizza, eu quero uma pizza. He wants a pizza. Sempre o Szinho no final. Então, para o he, she, it, a terceira pessoa, o do se transforma em does. Do you want a pizza? I do. Does. O do, ó, somente para o he, she and it. Does she want a pizza? Does she want a pizza? She does. Okay? I do, you do, right? She does, he does, it does. All right? So a resposta aqui, do you want a pizza? I do. Does she like Brazil? She does. Não usamos os verbos e sim o auxiliar do e ou does para a terceira pessoa. É bem simples. Então, prática. Pastor, por favor, read, practice, be. Vamos começar a praticar o que nós já vimos aqui, de uma forma geral. Do you read the Bible? I do. Do you read the Bible? Everybody, do you read the Bible? Do you read the Bible? I do. Então a pergunta, você lê a Bíblia? Eu não falei eu leio, eu falei I do. Em inglês, I do, simplifica. Resposta simples. Cadê o yes, I do? Pessoal, vida real. Né? Você vai responder, você gosta de pizza? Sim, eu gosto de pizza. Ninguém fala isso. Né? Então, eu gosto de pizza. I do. Vida real, I do. Roberta, continue. Do they like jollof? They don't. They don't. Ok. Duane? Does she need a taxi? She does. Ah, Terceira ok. pessoa, he, she, it, utilizamos does. Does. Então pensem bem. Então repitam comigo. I like. I like, You like. you like, They like. they like, We like. we like, He likes. He likes. She likes. It likes. I want. Repeat. I want, You want. you want, They want. they want, We want. we want, She wants. she wants, He wants. he wants. Ok. E vamos aqui, ó. Do you want a newspaper? I do. I do. Ok. Newspaper, jornal. O jornal. Journal também. Journal. The Wall Street Journal. O do é utilizado para perguntas sobre ações, hábitos e preferências de uma forma geral, né? Tem uma dica aí, hint C. Pastor, por favor, lê essa dica. Formação de perguntas. Então, class 4, hint C. Hint dicas. Auxiliar, pronome, verbo e o resto. Do you like? Vamos usar pizza, só para facilitar. Do you like? E o resto, né? Pizza, or, ok. Do you like Brasilia? Ok, alright. Do you like Distrito Distrito Federal? Federal. Do you like that car? Aquele carro, enfim. O does. Continue, preacher, please. Wait, vamos. Let's see. O hint C, vamos do hint C. Hint C. Formação de perguntas segue o padrão abaixo. Então sempre, só para demonstrar, pastor, é como a utilização do to be.
fazer pergunta, vira de cabeça para baixo. Só isso, aquela ideia, né, que eu quero que vocês... Então aqui, ó, he does, right? He does, she does, virou de cabeça para baixo. Does he, does she? Então, em outras palavras, o auxiliar vai na frente. Então, lê aí, pastor, hint C. Formação de perguntas. Auxiliar do nome verbo e o resto. Do you like? Right. Does she like? Okay, does she want? Do you have? Does the restaurant serve? Right. Does the restaurant serve pizza? Right? As an example. So, em outras palavras, o resto, a continuação. Mas o restaurante é um it, é uma coisa. Então, does. Quando nós usamos o nome de uma pessoa, né? Por exemplo, no caso do pastor Josué, does he like Brasília? A minha pergunta, ele gosta de Brasília? Eu estou usando does, por quê? É o he, é a terceira pessoa. A memorização dos verbos na lista anterior é extremamente importante. Sem saber os verbos, você vai comprometer o seu aprendizado. Invista alguns minutos todos os dias estudando os verbos e também revisando o conteúdo estudado. Se você estiver estudando à distância ou na modalidade presencial, não faz diferença. Siga somente o cronograma de aulas. Não se preocupe com aulas futuras. Como a mensagem bíblica sagrada diz, Duane, leia essa mensagem para nós. Não vos inquietais, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Mateus 6:31. Então vamos ver se vocês sabem mesmo os verbos. Vocês estudaram os verbos em casa? Close the books. Não close the book? Ok, então vamos praticar. Vamos ver os verbos. Verbo, eu vou só falar o número, tá? E vocês vão ler juntos. O English Verb List 40, Class 3. 28, né? Isso. Verb, let's practice numbers, right? 35. What's the present of verb 35, Duane? 35. Study, present. The past, studied. Right. Estudar. All right. Pastor Josué, verb 16. Olha a alegria, 16. What's the present? The present. Come. The past, came. Vir, chegar. Roberta, number 9. Verb number 9. Use. The past, used. É um verbo regular ou irregular? Regular. Regular verb. It's a regular verb. Okay. Duane, verb number 7. In the verb list. Okay, very good. Go ahead. Now, Roberta, ask the preacher, verb number what? What number you want Josué to tell you? What number? Number 20 or 20. 20 is tell, verb tell, contar, falar. Told, the past. 20. Yes. Tell, the past. Told. I told you. Eu te contei, eu te falei. I told you. Right? Okay. What number for Duane? What verb? What number? Yes. Preacher, please. Tell Duane a number here. 29. Yes, practicing numbers. 29. Land or landed. É um verbo regular ou irregular? Regular or irregular? Regular. ED. Regular. ED. Regular. Roberta, number 33.
Need. Okay. Need, or needed. Needed. There is an ed there. There's an error. Needed. Yes, needed. There is an option, but there is an ed also. Põe aí, ed. Precisar, necessitar. Põe, ed. Ó, change, number 37. Change, changed. Changed. Ok? Guys, pay attention. Quando você fala com ed, o regular, não força. Nós brasileiros temos essa mania de forçar. Walk ed. Talk ed. Need. Não. Talked. Walked. Played. Como se fosse quase um T, um T. So let's repeat. Walked. Liked. Looked. Played. That's okay? Alright. Class, for next class, para a próxima aula, vocês têm que saber todos esses 40 verbos. Então, vocês vão estudar, né? You will study some verbs. Yes. Como é que é a pronúncia desse verbo aqui? Qual? O 23, 23? Own. Ou owned. É um verbo regular. Ser dono, possuir, gerenciar. I own a car. Eu sou dono de um carro. I own a house. Eu sou dono de uma casa. Do verb own. Ok? Alright? Próxima semana nós teremos liberado, porque esse aqui a gente vai ter o áudio, né? Sim, já vai. Eu estudei porque Exatamente. dá com a pronúncia errada. Com a pronúncia errada. Vamos aproveitar, sendo as primeiras aulas, vamos praticar a pronúncia de todos eles? Eu acho que isso vai ajudar até para quem está estudando em casa, o pessoal que está estudando EAD, né? No seu trabalho, enfim. Então eu vou falar o número que a gente já pratica, números também. Vou falar como está aqui, da forma, só que eu vou falar primeiro o presente e depois o passado, ok? And you repeat. Number 1 é o verbo be, o to be. Am, o passado de am, and is é was, dos dois é was. O passado de are é were. Number 2, have. Have, o passado had. Number 3, say. O passado said. Number 4, do. The past did. Number 5, like. The past liked. Number 6, see. The past saw. Number 7, make. The past made. Number 8, find. The past found. Right. Lembrando que a tradução está na direita. Number 9, use. The past used. Number 10, know. The past knew. Number 11, get. The past got. Right. Got. Bem aberto esse ó. Um dos verbos mais flexíveis da língua inglesa. O get. Get e o take. Eles usam para quase tudo. Continuando. Number 13. Começou os teens, né? Write. The past wrote. Number 14. Look. The past looked. Number 15. Think. The past thought. Number 16. Come. The past came. Number 17. Work. The past worked. Number 18. Help. The past helped. Number 19. Put. The past put.
Put é tão irregular que todos, até o participo do passado é put. Put. Ok? Number 20, tell. The past told. Number 21, give. The past gave. Number 22, set. The past set. Number 23, own. The past owned. Number 24. Esse é bem interessante porque se escreve da mesma forma, mas se pronuncia de uma outra forma. O presente do verbo ler é read. O passado, read. E se escreve da mesma forma. Number 25, ask. The past asked. Number 26, want. The past wanted. Number 27, keep. The past kept. Number 28, form. The past formed. Number 29, land. The past lended. Number 30, take. The past took. Number 31, begin. The past begun. Number 32, live. The past lived. Number 33, need. The past needed. Number 34, let. The past let. Number 35, study. The past studied. Number 36, hear. The past heard. Number 37, change. The past changed. Number 38, answer. The past answered. Number 39, turn. The past turned. And number 40, play. The past played. Todos os verbos com ed, ok? O que acontece são regulares. E os outros? Irregulares. Vamos produzir. Roberta, e vai ser um ping-pong. Você vai perguntar para o pastor a primeira pergunta. O pastor vai seguindo isso no Production D. Class 4, Production D. Ok? O pastor vai perguntar para a Duane vai perguntar para você e assim vai. Ok? E alguém me pergunta também. Vamos lá, vou entrar no mix. Então, Roberta, begin. Do you want to go to church? I do. Ask me. Mesma pergunta? Não, vamos mudar as perguntas. Vamos lá. Do you like Brazil? I do. I love Brazil. Duane, does she speak Portuguese? She doesn't. She doesn't? Oh, so she's American? Yes. Oh, okay. Duane, Roberta. Do you like Brazilian food? I do. Okay, excellent. Continue, Roberta. Do they drive? They do. They do? Okay, they drive, right? Ask me, preacher. You come to Brasília often? If I come to Brasilia often, I do. Do you have the time now? Do you have the time now, preacher? Do you have the time now? I do or I don't. Nós vamos aprender a falar as horas, então por enquanto não se preocupe. So I do or I don't. Por quê? Estamos usando o verbo? Não. Todas as perguntas com do e does, a sua resposta positiva. I do or I don't. He does or he doesn't. Todas. Então o estrangeiro chegou, você entendendo o do e o verbo, olha a importância do verbo. Entendeu o do, que é uma pergunta, e o verbo, você tem como se posicionar pelo menos. Ok? Alright? Por exemplo, você não entendeu mais nada, mas eu mostrei um celular e estou assim, do you blá 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 want blá blá blá. Você entendeu que quer alguma coisa. I do, I don't. Do you blah 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 read blah blah blah? I do or I don't. Por quê? Do you read, ler. Ok? É óbvio. O ideal é que você entenda tudo, mas já dá para você se direcionar. Ok, continue, Duane. Do they? Often.
muito boa pergunta. Com frequência, nós vamos ver isso na aula futura. Often, com frequência. Ok? Luggages. They don't. Ok. Luggages, suitcase, right? Tudo malas. Malas. Luggages, baggages, suitcase. Todos malas. Roberta, continue. Do they need taxi cab? They don't. They don't, ok, because they're driving, estão dirigindo, né? Taxi cab, eles utilizam muitas vezes, em vez de falar só o táxi, eles usam até o cab. Eles quase não falam táxi, eles falam cab. Do you want a cab? Ok, que é o taxi cab, é um táxi, né? Um táxi. Isso já vem das eras antigas, que era como se fosse uma carroça, essa cab, a parte, né, coberta, uma cabine, exatamente. Então eles perguntam para você, isso é muito comum, Roberto, nos Estados Unidos. Do you need a cab? O doorman vai te perguntar, não vai falar táxi. Então você não sabe, você fica, cab? Do you need a cab? I need a cab. Ok? Por quê? Aí eu te pergunto, moral da história aqui, qual que tem menos letras? Taxi ou cab? Cab. Então o americano sempre vai para o mais simples. Ele sempre utilizará o mais objetivo. Sempre. Ok, continue, Roberta. Ask the preacher. No, it's you, right? Ask me, preacher, please. Right? Yes. Does he... Does he like the city? Oh, the city here? Yes, he does. Okay, there's a she, but there's a he. He does. Continue. Does she want a tour guide? Does she want a tour guide? She does. Does he have... Go ahead, Roberta, for the preacher. No, Duane, go ahead. We have change for 100. He doesn't. 100 bill, Very good. 100 reais. Reais. Eles falam reais. Change for 100 reais. He doesn't. Reais? Reais. 100 reais. Então veja bem, change é o verbo mudar, trocar. Mas como o inglês é manga de camisa e manga de fruta o tempo todo, change também é troco. Também é troco. Olha que interessante. Roberta, Does the flight arrive at 6 p.m.? It does. It does. It does. It does. Ask me, does the flight leave? Next page. Are we arrive? Yeah, arrive, chegar. Arrive, chegar. Leave or depart, sair. Arrive. Repeat with me, arrive. Alright. Very good. Go ahead, it's your turn, preacher. Next page, turn the page. Turn the page. Does the flights... Então, peraí, esse tempo todo, as perguntas com does, eu estou respondendo com does, né? E o pronome? Né? He does, she does. Eu estou usando o verbo em alguma situação? É necessário utilizar o verbo? Não. Não é. E com do? Como é a minha resposta? I do, I don't, they don't, né? É necessário utilizar o verbo? No, it's not necessary. Olha só que... Não, it's never. Na língua mesmo, no jargão, na rua, na realidade, se a pessoa te perguntou alguma coisa utilizando essa formulação, do you have change? Você tem troco? I don't. Do you want to go to the mall? Você quer ir para o shopping? Que eles não falam shopping center, eles falam mall. I do. Yes, do they like this restaurant? They do. Acabou. Então perguntas. Agora, peraí, não tem nenhuma pergunta aqui. Are you? Is he? Por quê? Não é ser estar.